Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, meus queridos alunos dos terceiros anos. Me chamo Gabriela Soares Balesteiro, sou professora de Sociologia e estamos mais uma vez realizando este encontro para falar sobre a nossa quarta semana de Planos de Estudo Estruturado 2, disciplina de Sociologia. Sobre o que nós vamos estudar essa semana, professora? Vamos lá. A semana 4 está prevista, está no PET de vocês, no Plano de Estudo Estruturado 2, na página 154, ok? O nosso objeto de estudo está relacionado, tem como unidade temática política, participação e direitos humanos. E tem como objeto de conhecimento a compreensão do conceito de cidadania e a construção histórica dos direitos civis, políticos, sociais e culturais. Mas, professor, o que seria cidadania? Para nós podermos entender sobre o que seria a cidadania, que está atrelada à ideia da garantia de direitos que os indivíduos possuem, que nós, como seres humanos, possuímos, nós temos que entender o que são direitos humanos, né? Vocês já devem ter ouvido falar na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Sim, essa declaração, ela estendeu a liberdade, a igualdade de direitos aos campos econômico, social, cultural e a todos os seres humanos do planeta. Assim, pessoal, quem são os destinatários dos direitos humanos? Os seres humanos, ou seja, aqueles indivíduos que possuem direitos que são inerentes à condição de ser humano. Sendo assim, o indivíduo, quando nasce, né, aliás, desde a concepção, da sua concepção, ele já é portador de direitos, ok? Tá? Esses direitos humanos são inalienáveis, são imprescritíveis, ou seja, eu não posso vender os meus direitos, eu não posso recusar a esses direitos. Ah, eu não quero o meu direito à saúde, eu não quero o meu direito à educação, eu não posso renunciar a esses direitos. Esses direitos são inerentes à condição de ser humano, tá? E qual é o direito base que nós falamos, que é o direito pilar base? O direito à igualdade, o direito à não discriminação e o direito à dignidade da pessoa humana. Esses são os direitos base, porque todos nós somos portadores de direitos e temos o direito de vivermos com dignidade, tá? Uma crítica que é atribuída aos direitos humanos é que eles não saem do papel, tá? Mesmo quando nós, vamos dizer assim, falamos em respeito à Constituição Federal Brasileira, que justamente traz diversos direitos humanos em seu artigo 5º, nós falamos que ela tem uma dificuldade, ela é muito bonita na escrita, mas ela tem uma dificuldade de implantação na prática, tá? Entretanto, nós temos que entender que nós somos portadores desses direitos e é nosso dever lutar para que esses direitos sejam efetivados na prática. Então, nós não podemos cruzar os braços em relação a isso. Nós temos que lutar pelos nossos direitos, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o histórico dos direitos humanos. Os primeiros direitos a serem conquistados foram os direitos civis. Até porque os direitos civis estão ligados à questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade e também estão atrelados ao exercício do direito de propriedade, tá? Então, temos uma época em que o capitalismo começa a se consolidar enquanto sistema econômico, então é necessário a existência de alguns direitos que garantam que os indivíduos possuem direito à aquisição de bens, tá? Outra questão que nós temos que comentar. A Revolução Francesa de 1789, ela foi um marco, tá? Porque os revoltosos naquele período lutavam em favor da igualdade, liberdade e fraternidade, e esses direitos foram incorporados primeiramente à Declaração dos Direitos do Homem de 1789, que foi realizada após a Revolução Francesa.
e depois foi incorporado na Constituição Americana de 1787 e efetivamente consolidada em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Professora, mas por que depois de tantas declarações, a de 1789, a de 1787, por que teve ainda uma necessidade de existir a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas em 1948? Bom, diante das arbitrariedades e dos diversos crimes cometidos durante as guerras mundiais, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, né? Durante a Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente em relação aos regimes nazifascistas que geraram mortes arbitrárias de diversas pessoas, né? Genocídio em massa, enfim. O mundo se voltou sobre a necessidade de existir um aparato de proteção, um aparato jurídico de proteção aos direitos humanos, tá? E sendo assim, a Carta das Nações Unidas, ela criou a ONU, tá? E ao mesmo tempo também ela criou a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Pós-Segunda Guerra, lembrando que a Segunda Guerra Mundial terminou em 45, tá? Essa declaração, ela estabeleceu pela primeira vez um aparato protetivo a diversos direitos humanos, tá? Em âmbito internacional, ou seja, as diversas nações do mundo se uniram em torno de uma causa, que é o respeito à dignidade da pessoa humana e a consideração do sujeito homem como um ser portador de direitos e que, portanto, tem que ter seus direitos resguardados e respeitados, né? O mundo se olhou para o ser humano, para as subjetividades e direitos individuais e criou um aparato protetivo, tá? Essa declaração estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. A declaração começou a ser pensada quando o mundo todo ainda sentia e lembrava-se das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. E por isso, os líderes mundiais decidiram, por meio dessa declaração, que deveria ser alcançada por todos os países membros e nunca mais permitir que aquelas atrocidades acontecessem novamente, tá? Tem um filme que até o plano de estudos tutorado de vocês dois indica. Eu assisti há muitos anos atrás, tá? E recomendo também. O filme é Um Menino do Pijama Listrado. Então, justamente, ele tenta trazer de uma maneira lúdica essa realidade, tá? E mostrar para vocês que, lamentavelmente, essa realidade existiu de uma maneira que não seja tão forte, seja de uma maneira lúdica. Portanto, é um filme que é próprio para a idade de vocês, ok? Tá? E que traz muita emoção ao explicar essa realidade, essa triste e cruel realidade, tá? Recomendo que vocês assistam, ok? Conhecendo melhor a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O plano de estudos tutorado de vocês, ele traz um resumo dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e nós vamos proceder à leitura, ok? Vocês percebem que os meus grifos já é um resumo do plano de estudos tutorado de vocês, do texto que vocês terão que estudar essa semana, tá? Artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres e iguais. Artigo 2º, liberdade de viver sem discriminação. Artigo 3º, direito à vida. Artigo 4º, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Artigo 5º, ninguém será submetido à tortura. Artigo 6º, direito ao reconhecimento perante a lei. Artigo 7º, direito à igualdade perante a lei. Artigo 8º, direito à reparação. Artigo 9º, ninguém deve ser alvo de prisão arbitrária. Artigo 10º, direito a um julgamento justo. Artigo 11º, presunção de inocência e crimes internacionais. Artigo 12º, direito à privacidade.
Artigo 13, direito à liberdade de movimento. Artigo 14, direito ao asilo. Artigo 15, direito à nacionalidade. Artigo 16, direito de se casar e formar família. Artigo 17, direito à propriedade. Artigo 18, liberdade de religião e crença. Artigo 19, direito à liberdade de opinião e expressão. Artigo 20, liberdade de reunião e associação. Artigo 21, direito de tomar parte no governo de seu país. Artigo 22, direito à proteção social. Artigo 23, direito ao trabalho. Artigo 24, direito a repouso e lazer. Artigo 25, direito a um padrão de vida adequado. Artigo 26, direito à educação. Artigo 27, direito à vida cultural, artística e científica. Artigo 28, direito a um mundo livre e justo. Artigo 29, deveres com a comunidade. Artigo 30, direitos são inalienáveis. Tá? O plano de estudos de tutorado de vocês traz alguns exemplos de violação de direitos humanos, né? Traz alguns exemplos como a existência ainda do trabalho escravo no mundo, a existência de práticas da tortura, ok? A existência de crimes que são hediondos, como estupros. Então, ele traz, o plano de estudos tutorado de vocês, ele traz esses exemplos como violações graves de direitos humanos. A atividade. Proposta de redação. Atenção, pessoal, vocês têm que ter atenção em relação a essa atividade, que ela traz em si uma questão que confunde muitas pessoas. Em sua opinião, o que deve ser feito com uma pessoa acusada de estupro? Antes de responder a questão acima, em forma de texto argumentativo e dissertativo, que tenha como tema perigo da justiça feita com as próprias mãos, releia os artigos 5, 9 e 10 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Aliás, você pode retomar os artigos que eu acabei de ler no PET de vocês, tá? Para poder realizar a redação. Vamos para a parte formal. Bom, a redação que busca para ser feita, ser realizada, ela não pode ter menos que 7 linhas. Ela tem que ter mais que 7 linhas. E não pode ultrapassar 30 linhas. É uma redação estilo Enem. E aquilo que eu já disse no vídeo da semana passada. Ela deve conter uma introdução, que é uma apresentação do tema, em torno de 3 a 5 linhas, pelo menos uns 4 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão, tá? Essa conclusão também pode ser de 3 a 5 linhas, tá? Esse é um formato ideal de uma redação. Na introdução, você vai apresentar para o leitor o seu tema, o tema que você vai trabalhar, tá? No desenvolvimento, você vai trazer todos os argumentos para defender aquilo que você está sustentando, e na conclusão, possivelmente, você pode trazer uma proposta de uma possível resolução ou uma proposta, de repente, de uma política pública que seja voltada para resolver aquele problema que você está trabalhando na sua redação, tá? Esse tema em específico, em sua opinião, o que deve ser feito com uma pessoa acusada de estupro? Pessoal, nós temos que lembrar o seguinte, que os direitos humanos, eles são inerentes à condição de ser humano. Então, basta o indivíduo ser um ser humano. Se o indivíduo praticou um crime, por mais horrível, por mais hediondo que seja, por mais que nós pessoalmente, no nosso interior, não concordemos com isso, ele não perde a condição de destinatário de direitos humanos. Sendo assim, o indivíduo vai ser processado conforme a lei, vai ser julgado conforme a lei, vai ter seus direitos resguardados, direito a um tribunal, a um julgamento justo, com um juiz imparcial, direito de ampla defesa, direito ao contraditório, tá? Ou seja, não pode ser feito justiça com as próprias mãos. O nosso senso comum, as nossas emoções, nos inclinam a dizer que um indivíduo que cometeu um estupro, ele deve, de repente, ser penalizado com uma pena de morte, tá? Ou então, esse indivíduo também deve receber o mesmo, né, que ele praticou fora e na cadeia. Então, esses argumentos são argumentos oriundos do senso comum, não são argumentos oriundos do conhecimento sociológico e científico, tá? Sendo assim, mesmo que o indivíduo tenha praticado um crime arbitrário,
Ele tem seus direitos resguardados, sim, e é processado segundo os ditames legais. Isso também é um direito humano, tá? O direito a ser julgado por um tribunal imparcial, o direito a ter uma possibilidade de defesa, tá? O direito a ser considerado inocente até que haja uma decisão final que o condene, tá ok, pessoal? Então, são direitos humanos do indivíduo, tá certo? Então, o tema dessa redação é um tema que, se você é levado pela emoção, pelo senso comum, pelo emocional, você faz uma redação totalmente equivocada. Ok, pessoal? Bom, terceiros anos, um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo aplicativo Conexão Escola, ok? E pelas plataformas disponibilizadas pelas instituições de ensino. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição e bons estudos. Mantenham foco nos estudos. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.